Ministro Alexandre de Moraes pode decretar a prisão de Jair Bolsonaro por descumprimento de medidas cautelares. E você vai ver também. Ônibus é partido ao meio após acidente em Minas Gerais. Frente fria derruba as temperaturas e muda o tempo nas regiões sul e sudeste do país. Após pedido de Trump, Coca-Cola confirma uso de cana-de-açúcar. E ainda, cobranças no Atlético Mineiro dividem elenco e aumentam pressão na diretoria. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Redação Hit. Olá, bom dia. Agora são 11 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília. Ótima quarta-feira para você que nos assiste e seja muito bem-vindo ao Redação Hit. A partir de agora você fica muito bem informado. E olha só, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, pode tomar uma decisão sobre as explicações apresentadas pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele desobedeceu obrigações impostas pela Justiça, como não usar redes sociais para fazer postagens. Desde a última sexta, Bolsonaro tem que cumprir uma série de determinações impostas pela Justiça, como o uso de tornozeleira eletrônica. Réu no julgamento do golpe de Estado, ele é investigado agora por tentar atrapalhar as investigações. Na segunda-feira, Moraes deu 24 horas para que a defesa se manifestasse após Bolsonaro aparecer em vídeo divulgado nas redes sociais durante visita ao Congresso Nacional. As imagens foram publicadas nas plataformas digitais, o que, para Moraes, violou a medida que proíbe o uso de redes sociais por Bolsonaro, de forma direta ou por meio de terceiros. No vídeo, o ex-presidente mostra a tornozeleira eletrônica e faz declarações à imprensa. A defesa de Bolsonaro afirma que ele não postou o conteúdo nem pediu que outras pessoas o fizessem. Também argumenta que não sabia que entrevistas poderiam ser consideradas descumprimento da ordem, já que a decisão anterior não especificava esse ponto. Os advogados ainda pediram que Moraes esclareça os limites exatos da proibição sobre redes sociais. Se considerar que houve violação das medidas, Moraes pode até determinar a prisão preventiva do ex-presidente. E o Conselho da Justiça Federal liberou mais de 2 bilhões e 300 milhões de reais para quitar as dívidas judiciais do governo federal com aposentados e pensionistas do INSS. O valor vai para cerca de 147 mil beneficiários que entraram com processos de concessão ou revisão de benefício. As ações incluem aposentadorias, pensões e auxílios, além do benefício de prestação continuada, pago a idosos e deficientes de baixa renda. Para receber o pagamento, é preciso aguardar a ordem de pagamento do juiz e o depósito feito pelo Tribunal Regional Federal. E mudando de assunto, cerca de 40 países apoiaram o Brasil em relação às tarifas impostas pelos Estados Unidos. Durante a principal reunião da Organização Mundial do Comércio, governos de países como a Rússia, Índia, China, União Europeia e Canadá se manifestaram contra o tarifaço. O Brasil pediu a inclusão do tema na agenda do Conselho Geral da OMC, diante do que acredita ser uma ameaça ao sistema internacional. E mesmo sem citar o nome de Donald Trump e os Estados Unidos, o recado do Itamaraty era evidente. As supertarifas estão sendo usadas para interferir em assuntos internos de países. Trump vinculou as tarifas de 50% contra os bens brasileiros à situação do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas também usou o comércio para coagir a Colômbia, México, Canadá, entre outros países. O Brasil ganhou o apoio de cerca de 40 governos, incluindo Rússia, Índia, China, União Europeia e Canadá. Já a diplomacia americana rebateu e indicou que seriam os demais países que não estariam cumprindo as regras internacionais do comércio e que as ações de Trump visam apenas reverter a situação. O secretário de Assuntos Econômicos e Financeiros do Itamaraty, embaixador Philip Fox Drummond Goog, afirmou que, como uma democracia estável, o Brasil tem firmemente enraizados princípios como o Estado de Direito, a separação de poderes, o respeito às normas internacionais e a crença na solução pacífica de controvérsias. Goog ainda sinalizou o caminho que o governo irá tomar, privilegiando a negociação, mas sem abrir mão da possibilidade de recorrer a outros instrumentos. No Paraná, pelo menos 11 pessoas ficaram feridas em um grave acidente entre um trem e um ônibus biarticulado.
Com o impacto, o ônibus partiu ao meio e no momento da colisão não havia passageiros em pé na parte central do coletivo. A colisão aconteceu por volta das 11 horas da noite de ontem na Avenida Paraná, em Curitiba. Em nota, a Rumo, concessionária responsável pela ferrovia, informou que o acidente aconteceu após o motorista do ônibus desrespeitar a sinalização e tentar cruzar a linha férrea quando o trem se aproximava. 9 vítimas foram encaminhadas a hospitais de Curitiba e região metropolitana, com ferimentos considerados leves a moderados. As causas do acidente estão sendo investigadas pela polícia. E a Polícia Federal realiza uma operação contra o tráfico internacional de drogas nos aeroportos de Guarulhos, na Grande São Paulo, e de Viracopos, em Campinas, no interior do estado. Uma aeronave foi apreendida. Vamos ver. A ação da Polícia Federal tenta coibir o tráfico de drogas da parte de uma organização criminosa que enviava remessas de cocaína para fora do Brasil. São cumpridos 6 mandatos de prisão preventiva e 8 mandatos de busca e apreensão em São Paulo, Goiás e Espírito Santo. A investigação começou a partir da prisão em dezembro, flagrante de 2 pessoas que tentaram embarcar em um voo para Paris com 10 quilos de cocaína no ano passado. O grupo criminoso atuava em outros estados brasileiros e possuía conexões com países da Europa, como França, Bélgica e Portugal. No total, foram identificados 12 eventos de envio de drogas em voos comerciais pela organização. Além das prisões e da busca e apreensão, foram determinados o sequestro de veículos, bloqueio de contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas investigadas por lavagem de dinheiro e apreensão de uma aeronave utilizada no crime. Os investigados podem responder pelos crimes de tráfico internacional de drogas, formação de organização criminosa e lavagem de dinheiro. O corpo da cantora Preta Gil deve ser velado na sexta-feira no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Um comunicado da família nas redes sociais informou que a cerimônia será aberta ao público das 9 às 13 horas. Vítima de câncer, Preta Gil morreu no domingo aos 50 anos em Nova York, nos Estados Unidos, após uma piora no seu quadro de saúde. A família da cantora está no país para cuidar do translado do corpo, que envolve uma série de etapas burocráticas. Agora vamos falar sobre o clima. Depois do sol animar as pessoas no sul e sudeste do país, a quarta-feira começou com uma mudança no tempo. Uma frente fria derruba as temperaturas e muda o tempo nessas regiões. O sistema marítimo continua avançando, deixa o tempo encoberto e espalha frio, chuva e no sul e na costa do sudeste. Já no centro-oeste, calor segue forte e o ar seco atinge níveis de alerta em várias regiões. Depois de uma terça-feira marcada por sol e frio seco em grande parte do sul, as nuvens carregadas e ventos úmidos e gelados avançam pelo litoral. A massa de ar polar derruba as temperaturas e aumenta a sensação de frio até o fim da semana, especialmente nas capitais Porto Alegre, Curitiba e São Paulo. A chuva reaparece em pontos do oeste do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, com previsão de pancadas mais fortes entre quinta e sábado. Porto Alegre amanheceu com 9 graus e a máxima deve atingir apenas 15 graus. No fim de semana, os acumulados de chuva podem ultrapassar 50 milímetros na capital gaúcha e chegar perto dos 100 milímetros em áreas do sul do estado e do oeste do Paraná. A umidade também sobe. Os índices devem ficar acima de 90% por vários dias. No sudeste, São Paulo começou esta quarta com tempo firme, mas já à noite, os ventos úmidos que sopram do mar aumentam a nebulosidade e podem provocar garoa. E entre quinta e sexta, os termômetros devem variar entre 14 e 20 graus, com umidade alta e possibilidade de chuva fraca. Para quem gosta do calor, a boa notícia é que no domingo o tempo muda e a temperatura máxima pode chegar aos 28 graus. E você vai ver a seguir. 16ª rodada do Campeonato Brasileiro começa nesta quarta-feira com 6 jogos. E agora na sua tela imagens da cidade de São Roque, São Paulo. Os termômetros marcam 20 graus. Nós voltamos já.
Entre setembro e dezembro, o mercado americano vai contar com uma versão de Coca-Cola com açúcar de cana, atualmente adoçada com xarope de milho de alta frutose. O anúncio atende a um pedido feito pelo presidente americano Donald Trump. A Coca-Cola confirmou que vai comercializar nos Estados Unidos uma versão com açúcar de cana. O desenvolvimento do produto foi um pedido do presidente americano Donald Trump e deve estar nas prateleiras entre setembro e dezembro. A multinacional divulgou um comunicado em que disse que a bebida vai ampliar sua gama de produtos sob a marca registrada Coca-Cola e faz parte de um programa de inovação constante. Atualmente, nos Estados Unidos, os refrigerantes da marca são adoçados com xarope de milho de alta frutose, o chamado JMAF, em vez da sacarose extraída da cana-de-açúcar que utiliza em outros países. O xarope de milho de alta frutose se popularizou nos Estados Unidos nos anos 1970, graças aos subsídios federais concedidos aos produtores de milho e às altas tarifas sobre o açúcar de cana. Em 2022, estudos clínicos não mostraram diferenças significativas entre o JMAF e a sacarose em relação ao aumento de peso ou à saúde cardíaca. Mas viu-se um aumento de um marcador de inflamação em pessoas que consomem JMAF. Os consumidores americanos às vezes têm acesso à Coca-Cola mexicana, produzida com açúcar de cana, que é vendida a um preço mais alto em alguns estabelecimentos por ser considerada de melhor sabor. O presidente americano é um consumidor frequente de Coca-Cola Diet, adoçada com aspartame, um composto considerado pela Organização Mundial da Saúde como possivelmente cancerígeno. Os parlamentares russos aprovaram um projeto de lei que vai multar usuários da internet que buscarem sites, livros, obras de arte ou álbuns de música que as autoridades considerem extremistas. Os críticos consideram que essa medida é um perigoso ataque à liberdade. Parlamentares russos aprovaram um projeto de lei para multar quem abrir ou buscar conteúdo considerado extremista. De acordo com o presidente da Câmara dos Deputados, o texto, que impõe multas de até $64 ou mais de R$350, visa aqueles que tentam destruir e arruinar a Rússia online. Colegas, os tempos de hoje são diferentes dos de ontem. Estes não são apenas tempos de desafios, mas também de ação militar. É evidente que as decisões estão sendo tomadas em consonância com esta situação. Mais de 5.000 entradas aparecem na lista de material extremista do Ministério da Justiça da Rússia, que inclui sites, slogans políticos, livros, obras de arte e álbuns de música. Entre elas estão músicas que glorificam a Ucrânia, posts em blogs da banda de rock feminista Pussy Riot e sites que criticam o presidente Vladimir Putin. A lei atraiu críticas incomuns de todo o espectro político russo. Estamos cientes dos tempos em que vivemos. Há uma guerra em andamento e, em tempos de guerra, é necessário tomar medidas que nos limitem de alguma forma. Ao mesmo tempo, elas previnem crimes mais terríveis. Entendemos por que esse tipo de coisa é proposto, mas não concordamos que elas não devam ser discutidas com a sociedade previamente. As pessoas devem entender do que estamos falando, o que queremos evitar e com o que devem concordar. Quais restrições? Deve ser uma escolha dos cidadãos, isso é muito importante. Não está claro como o projeto de lei vai funcionar na prática, nem se os provedores de serviços de internet ou sites vão ser responsáveis por monitorar as violações. As autoridades russas já bloqueiam o acesso a milhares de sites acusados de hospedar conteúdo considerado extremista. O projeto de lei segue agora para a Câmara Alta e depois para a aprovação do presidente Vladimir Putin. Agora vamos falar de educação. O Estatuto da Criança e do Adolescente completa 35 anos neste mês. Em meio a avanços e desafios, a lei ainda enfrenta obstáculos, principalmente diante de casos recentes de violência contra menores. A reportagem é de Elisa Lorini. Em 13 de julho de 1990, entrava em vigor o Estatuto da Criança e do Adolescente, conhecido como ECA. A Lei Federal 8.069 marcou um avanço significativo na garantia de direitos às pessoas com menos de 18 anos em todo o país. O conteúdo e enfoque da lei remetem à doutrina de proteção integral da ONU, a Organização das Nações Unidas. O Estatuto ele foi a primeira lei que veio a regulamentar a Constituição Federal, que trouxe princípios para a família e para a criança. E o ECA ele trouxe uma base do sistema de garantia de direitos. Houve vários institutos positivos para criança e adolescente, inclusive uma legislação muito elogiada internacionalmente.
Além dos direitos, o Estatuto também estabelece deveres para as crianças e adolescentes, como respeito aos pais ou responsáveis, aos professores, a frequência escolar e a preservação dos espaços públicos e do meio ambiente. Para os que cometem infrações, o ECA prevê aplicações de medidas socioeducativas. Não é uma punição em si, a ideia é tentar reinserir aquele adolescente na sociedade. E como nós vamos inserir se os órgãos públicos ainda não estão estruturados ainda tanto? Então, esse é um desafio que nós diariamente temos que debater. Mesmo com os avanços promovidos pelo Estatuto ao longo de 3 décadas e meia, casos de violência infantil ainda chocam a sociedade brasileira. Em Mato Grosso do Sul, entre os episódios recentes mais graves estão o da menina Isadora Araújo Martins, conhecida como Estrelinha, de 11 anos, em 2022, e o de Sofia, de apenas 2 anos, em 2023, ambos em Campo Grande. O caso mais recente foi registrado no último dia 9, em Camapuã, onde uma bebê de 1 ano e 9 meses foi vítima de estupro. Nos 3 casos, a crueldade dos crimes levantou debates urgentes sobre a efetividade das políticas de proteção à infância. Tirar esses direitos do papel e praticá-lo na prática, né? Com estrutura dos órgãos públicos, estrutura também de fortalecimento de rede para que todas as entidades atuem conjuntamente em prol daquela criança. E a gente, com isso, possa preservar seu direito da melhor maneira possível. De acordo com o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, para cada 100 mil habitantes, deve haver pelo menos um conselho tutelar em funcionamento. Em Campo Grande, que possui quase 900 mil habitantes, a ampliação dessa estrutura só começou a se concretizar cerca de 20 anos após a criação do ECA. Até então, a capital contava com apenas 3 conselhos tutelares. Em 2019, o número foi elevado para 5 e em 2024, após o caso de Sofia, chegou a 8 unidades em funcionamento. A expansão representa um passo importante na garantia de atendimento e fiscalização dos direitos infanto-juvenis. Não adianta a gente criar 10, 20, 30 conselhos tutelares se a gente não tiver uma rede, um sistema que funcione como um todo, que ampare aquela criança na saúde, na assistência social, na educação, na segurança pública, na delegacia especializada. Então a gente precisa que o sistema seja todo estruturado para bem atender essas crianças. Embora tenha entrado em vigor cerca de 2 anos depois, o Estatuto foi criado logo após a promulgação da Constituição de 1988 para regulamentar o artigo 227 da Constituição Federal, que garantia às crianças e adolescentes os direitos fundamentais de sobrevivência, desenvolvimento pessoal, social, integridade física, psicológica e moral, além de protegê-los de forma especial, ou seja, através de dispositivos legais diferenciados contra negligência, maus tratos, violência, exploração, crueldade e opressão. E agora vamos falar de esportes. O Atlético Mineiro enfrenta uma turbulência de notificações por atraso de pagamento. O atacante Rony foi o primeiro a entrar na justiça, porém desistiu. Outros jogadores do elenco decidiram notificar o clube. Vamos ver. O Atlético Mineiro enfrentou uma forte turbulência com a notícia de que Rony entrou na Justiça do Trabalho contra o clube mineiro. O jogador desistiu da ação. Paulo Brax, Vitor Bage e Cuca tiveram um papel importante no convencimento para a permanência do atleta. Mas a atitude do atacante trouxe à tona notificações que alguns jogadores fizeram por conta dos pagamentos atrasados. Scarpa, Arana e Igor Gomes são alguns dos que enviaram um aviso ao clube. Vale ressaltar que tais movimentos aconteceram há mais dias. Jogadores do elenco foram às redes e se manifestaram. Gabriel Menino e Lianco foram atletas que disseram não ter notificado o clube. Scarpa, porém, fez um post enigmático que causou uma dúvida nas pessoas sobre o clima no vestiário do Galo. Hoje os investidores da SAF estarão presentes no treino na Arena MRV para conversar com os atletas e garantir que todos os vencimentos em atraso sejam pagos. O clube precisa acertar valores referentes a luvas e direitos de imagem que estão há 2 dias atrasados.
E hoje tem rodada do Campeonato Brasileiro. Às 19 horas, o Palmeiras vai ao Rio de Janeiro para enfrentar o Fluminense. E no mesmo horário tem Ceará e Mirassol no Castelão. Mais tarde, às 19h30, o líder Cruzeiro visita o Corinthians na Neoquímica Arena. O Cabuloso busca se isolar ainda mais na liderança. E o Timão vai tentar aproveitar o apoio de sua torcida para somar 3 pontos e retomar a confiança da Fiel. Às 21h30, a bola rola em 3 partidas diferentes. Vitória e Sport no Barradão, Bragantino e Flamengo em Bragança e Santos e Internacional na Vila Belmiro. Bom, e no Redação Hit de hoje vamos visitar a conhecida como Cidade das Águas, Três Rios, que recebeu esse nome em 1943 e está localizada no interior do Rio de Janeiro e guarda curiosidades que encantam os visitantes. Vamos ver. Conhecida como a Cidade das Águas, Três Rios tem esse nome devido ao encontro dos rios Paraibuna, Piabanha e Paraíba do Sul, que formam o único delta triplo fluvial da América Latina. A cerca de 130 quilômetros da capital, o local é conhecido por suas paisagens e inúmeras possibilidades para quem gosta de esportes de aventura, como rafting, trilhas e outras opções. O seu centro histórico preserva praças e prédios históricos que valorizam a cultura local e atraem turistas. E como de costume, vamos ao vivo agora com uma câmera de Três Rios. 24 graus por lá e olha só, a Cidade das Águas tem a prática do rafting no Rio Paraibuna. São 22 quilômetros rio abaixo, entre 6 corredeiras, uma aventura única e cheia de emoção. O ponto final da descida é outra grande atração, já que chega a um local muito especial. No encontro dos rios Paraibuna, Paraíba do Sul e do Piabanha, o único delta triplo da América Latina. Bom, e esta edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Uma ótima quarta-feira e até mais.